Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós examinamos um assunto bíblico de maneira profunda. O tema de hoje é um Jesus desconhecido. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar um like aí no nosso vídeo. Estoure esse joinha aí de likes. Comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Imagine que você mora numa cidade do interior da Palestina no início do primeiro século. Suponha que na sua cidade, onde você mora, um homem comece a fazer grandes milagres. Ele passa a curar toda sorte de moléstias. Pessoas são curadas de suas enfermidades apenas por tocar em suas vestes. Surdos passam a ouvir, cegos passam a enxergar, coxos passam a andar, mãos atrofiadas são recuperadas e até mesmo mortos são ressuscitados. Esse homem, ele começa a andar sobre as águas, ele transforma a água em vinho, acalma tempestades, expulsa demônios, alimenta milhares de pessoas com apenas alguns pães e alguns peixes. Ele passa a fazer palestras cativantes, e nessas palestras ele toca o coração das pessoas. Multidões de pessoas são atraídas apenas para ouvir os seus ensinamentos, que são considerados ensinamentos superiores a tudo que as pessoas já haviam ouvido até aquele momento. Depois de 3 anos, fazendo obras magníficas, ele vai para uma grande cidade, causa o maior frenesi nos maiores templos religiosos do mundo, durante uma festividade que atrai milhões de pessoas. Durante essa festividade, ele é preso, ele é julgado pelos líderes religiosos, ele é entregue às autoridades para ser executado. Quando ele vai ser morto, acontece um eclipse de 3 horas. E um grande terremoto faz com que a cortina do grande templo de Jerusalém rasgue de cima e embaixo. Os túmulos abrem, fazendo com que homens santos ressuscitem e saiam desses túmulos, aparecendo a todas as pessoas. Diante de tudo isso, um grande número de seus seguidores começam a divulgar uma história de que esse homem foi ressuscitado por Deus no 3º dia e ascendeu ao céu. Diante de tudo isso, como você reagiria se você vivesse lá na época e visse tudo isso? Como as pessoas em geral reagiriam? Você acha que tais eventos assombrosos passariam despercebidos? O boca a boca, com certeza, seria muito forte. Será que durante todos esses anos que esse homem estava vivo, será que nenhum historiador, estudioso de religião, cientista, poeta, filósofo, teve sequer a curiosidade de viajar até ele para ver de perto todas essas obras fabulosas? E se essas obras fossem realmente verdadeiras, eles não escreveriam sobre elas? Apesar de na época não ter os meios de comunicação em massa que existem hoje, como televisão, rádio, internet, telefone, certamente essas notícias espetaculares, se fossem verdadeiras, elas teriam se espalhado por todo o mundo mediterrâneo. Seria razoável encontrar ali alguma menção sobre esse homem impressionante em algum escrito da época, alguma inscrição em um local público, alguma carta particular, algum documento oficial, entre outros. Portanto, surge a pergunta que não quer se calar. Jesus viveu no 1º século,
né, com a morte por volta ali de aproximadamente 30 de nossa era. Será que as fontes grego-romanas da época têm muita coisa a dizer sobre ele? O que você acha? Por incrível que pareça, não existe nada. Nada, absolutamente nada. Ele nunca é citado, examinado, debatido, questionado, atacado ou criticado por nenhuma das fontes grego-romanas do período. Não existe nenhuma menção sobre seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos, seu julgamento e sua morte. Seu nome não é mencionado em nenhuma das principais fontes da época. Os escritos que sobreviveram de uns 40 observadores independentes durante os primeiros 80 anos após a morte e a ressurreição de Jesus não confirmam nada, absolutamente nada, sobre a história de Jesus. Esses autores eram respeitados, viajados, sabiam se expressar, observavam e analisavam os fatos da época. Nada lhes passava despercebido. Ainda mais algo impressionante que ocorreu durante vários anos. Eram filósofos, poetas, moralistas e historiadores daquela época e registraram os grandes acontecimentos ali daquela ocasião. Entretanto, existe um incômodo silêncio histórico sobre a pessoa de Jesus durante o primeiro século. Grandes escritores do primeiro século, como Sêneca, que foi um dos mais famosos autores romanos sobre ética, filosofia, moral, um cientista que registrou eclipses, terremotos, entre outras coisas. Plínio, o Velho, um historiador natural que escreveu 37 livros sobre os eventos como terremotos, eclipses e tratamentos médicos. Quintiliano, escritor de Institutio Oratio, que são 12 livros sobre moral e virtude. Epictetus, um ex-escravo que se tornou renomado moralista e filósofo e escreveu sobre a irmandade dos homens e a importância de se ajudar aos pobres e oprimidos. Marcial, escritor de poemas épicos sobre as loucuras humanas e de várias personalidades do Império Romano. Juvenal, um dos maiores poetas satíricos de Roma, escritor de justiças e tragédias no governo romano. Plutarco, escritor grego que viajou de Roma a Alexandria, escritor de Morália, sobre moral e ética. Eu pergunto a vocês, será que algum desses aqui que eu citei, que viveram na época, fizeram pelo menos alguma menção sequer sobre Jesus? Parece que você já está desconfiando aí, né? Eles não falam nada. Não citam absolutamente nada sobre a história de Jesus. Muito estranho, não acha? Essas pessoas que viviam na época, eles estavam ali para registrar fatos, para registrar os acontecimentos, né? Em especial os acontecimentos que causassem ali, né, uma comoção entre as pessoas, acontecimentos que poderiam ser considerados extraordinários. A maioria deles registrava todos os eclipses, como eu citei aqui, como por exemplo Sêneca, Plínio. Segundo a história que está nos evangelhos, houve um eclipse na morte de Jesus. Por que nenhum deles falou sobre isso? Houve um grande terremoto. Os terremotos eram registrados por todos esses escritores. Por que nenhum deles faz uma menção sequer a esse terremoto? Um terremoto que causou tanta comoção que os túmulos se abriram e os corpos dos santos saíram andando no meio da rua. Pense bem, um acontecimento dessa proporção, conforme supostamente é relatado nos evangelhos, não teria chamado a atenção desses historiadores, desses filósofos, desses estudiosos da época. Nem mesmo os próprios conterrâneos de Jesus, os judeus, aqueles que moravam ali na região,
não citam, não falam nada sobre as histórias que envolvem Jesus. Por exemplo, Filo de Alexandria, que viveu do ano 15 de nossa era até o ano 50, era um teólogo, filósofo judeu. E ele conhecia muito bem Jerusalém, porque inclusive a sua família morava na cidade de Jerusalém. E ele escreveu muitas coisas sobre história e sobre a religião judaica. Inclusive muitas ideias que estão no Evangelho de João e nas cartas de Paulo, Filo já ensinava isso, né, na sua época. E muitos historiadores até acreditam que os escritores do Evangelho de João e das cartas de Paulo sugaram muita coisa desse filósofo judeu. Agora, eu te pergunto, Filo viveu na cidade de Alexandria. Teria sido supostamente um conterrâneo de Jesus. A família dele morava em Jerusalém. O trabalho dele era justamente, né, envolvendo, registrar os acontecimentos, escrever sobre a religião, né, e sobre os conceitos ali do povo judeu. Filo não fala absolutamente nada em nenhum dos seus inúmeros escritos sobre um milagreiro, né, que teria sido crucificado e depois ressuscitou em Jerusalém. Ele não cita nada sobre eclipses, terremotos, santos judeus saindo dos seus túmulos e andando pela cidade. Ele não fala nada disso. Agora pense bem, por que esse filósofo, né, que era judeu, que morava na região, que a família dele era de Jerusalém, né, que o trabalho dele era justamente registrar esse tipo de assunto, como que um homem desse, né, poderia passar sem registrar nada sobre acontecimentos supostamente tão impressionantes como os que estão registrados, né, nos evangelhos da Bíblia? O completo silêncio de Filo é ensurdecedor. É um silêncio que causa um constrangimento enorme entre os religiosos. Mas você acha que é só Filo que não citou nada sobre Jesus? Não, não é só ele não. Por exemplo, um outro grande escritor judeu do primeiro século, chamado Justus de Tiberíades, que infelizmente os escritos dele foram perdidos, mas Fótios, o patriarca de Constantinopla, ele escreveu a obra Biblioteca. E nessa obra ele comenta as obras de Justus. Esse patriarca de Constantinopla, Fótios, diz que o advento de Cristo, as coisas que aconteceram com ele, os milagres que ele realizou, ele fala que na obra de Justus de Tiberíades não há nenhuma menção sobre isso. Justus vivia em Tiberíades, na Galileia, né? E seus escritos são anteriores às antiguidades de Flávio Joséfo, datado por volta de 90 da nossa era. Portanto, é muito provável que ele tenha vivido durante ou imediatamente após a suposta época de Jesus. Agora veja bem, um dos grandes escritores judeus do primeiro século viveu na época de Jesus, vivia numa cidade próxima, ali na Galileia mesmo, né? Praticamente eram vizinhos. E ele não fala absolutamente nada sobre Jesus. É realmente impressionante como Justo de Tiberíades não menciona nada sobre Jesus. Talvez você esteja se perguntando, mas será que não existe nenhuma menção mesmo? Nada, absolutamente nada, sobre a história e a vida de Jesus dos escritores da época? Eu te falo categoricamente, eu pesquisei todos os historiadores da época, todos. Analisei todos os escritos. Da época de Jesus, do primeiro século, não há
absolutamente nada. Nada, nada. Nem em fontes grego-romanas, nem nos próprios judeus, escritores judeus e poetas judeus. Não há nada. A primeira menção que surge sobre Jesus, ela já surge no longínquo ano de 112 nossa era. Jesus morreu por volta de 30. A primeira menção de uma fonte grego-romana, né, de uma fonte grego-romana que eu estou citando aqui, surge no ano de 112 de nossa era, aonde Plínio, o jovem, que viveu de 61 da nossa era até 113, que foi um procônsul da Bitínia, da atual Turquia, quando ele escreveu uma carta ao imperador Trajano, isso em 112 da nossa era, ele pergunta o que fazer com um grupo de pessoas que eram denominados cristãos, que estavam se reunindo antes da aurora, em determinados dias ali, cantando louvores, né, a um suposto Christus. Né? Olha bem. Então, já 80 anos depois da época de Jesus. Então aí a gente já observa que o mito Jesus foi crescendo, a construção do mito, né? E nessa época já havia se alastrado, né? Já havia comunidades cristãs na época, e esse Plínio jovem, né, perguntava ao imperador o que fazer com um grupo de pessoas que estavam adorando esse Christus, que significa em hebraico, é o Messias em hebraico, né, que significa ungido, escolhido. Mas é digno de nota que nada se diz que esse Cristo era Jesus, o mestre milagreiro, que foi crucificado, que ressuscitou, né? Ou se era um Jesus mitológico das religiões pagãs ali da época, das religiões do mistério, das religiões gnósticas. Né? Então, fica uma coisa assim meio superficial. Né? Ele simplesmente citou a palavra seguidores de Christus, né? Mas não relaciona ao homem que, segundo a Bíblia, ressuscitou dos mortos, fez milagres, fez curas. Então, ele não faz uma relação específica. Então, ele cita de maneira genérica. Né? Então, não se sabe se ele estava se referindo exatamente a esse Jesus que a história dele está registrada nas Bíblias de hoje. Tácito, um famoso historiador romano, que viveu do ano 56 de nossa era até 120, uns 85 anos após a morte de Jesus, em seu famoso Anais, né, no livro 15, capítulo 44, escrito por volta de 115 de nossa era, quer dizer, 85 anos depois da morte de Jesus, ali nós encontramos ali a primeira referência a Cristo como o homem executado na Judéia por Pôncio Pilatos. Ó, porque a que eu citei anteriormente, de Plínio, o jovem, ele cita de maneira genérica, Christus. E o próprio Jesus, nos evangelhos, fala que haveria vários Cristos. Né? E a própria história também fala de várias pessoas que se autoproclamavam, né, Cristo, ou ungido, o escolhido, o Messias. Né? Haviam muitos Messias ali na Judéia do primeiro século. Então, a passagem de Plínio é muito genérica, podia se referir a qualquer um, mas essa de Tácito, né, já no ano 115, 85 anos depois da morte de Jesus, da suposta morte de Jesus, ele fala de um homem chamado Cristo que foi executado na Judéia por Pôncio Pilatos. Aí já é uma descrição mais específica. Né? Tácito, ele estava mencionando um incêndio provocado por Nero em Roma, em 64, e que o imperador atribuiu o incêndio aos cristãos. Aí ele explica, né, que esses cristãos eram chamados assim por causa de Christus, que sofreu a pena de morte no reinado de Tibério, por ordem de Pôncio Pilatos. Entretanto, vários historiadores, né, têm algumas dúvidas sobre esse trecho, né, que Tácito se refere a Jesus como tendo sido morto pelo procurador romano Pôncio Pilatos.
Por que que há uma certa dúvida, uma certa desconfiança? Primeiro porque Tácito era um historiador sério, e como tal, todo historiador sério, quando vai se referir a um fato antigo, ele procura usar os termos da época. E na época de Pôncio Pilatos, se usava o termo prefeito. Pôncio Pilatos seria o prefeito, né? E não um procurador. Procurador foi um termo que foi usado só décadas depois. Além disso, os pais da igreja, como Tertuliano, Clemente, Orígenes e até Eusébio, né, que foram homens que são chamados de pais da igreja, porque através dos seus escritos é que a igreja foi se estabelecendo. Né? Esses homens, né, dos primeiros 300 anos dos cristãos, estes homens não citam em nenhum dos seus livros, em nenhum dos seus escritos, eles não citam em nenhum lugar essa passagem, né, histórica de Tácito. Se Tácito realmente tivesse escrito sobre Jesus, com certeza os pais da igreja iriam falar isso de maneira exaustiva. Falou assim, Jesus realmente existiu, olha aí, o Tácito, o historiador romano, né, falou sobre isso. Mas nenhum dos pais da igreja, eles não mencionam absolutamente nada sobre esse trecho de Tácito. Então, tudo isso leva a crer que esse trecho foi acrescentado, né, séculos depois, por copistas cristãos, numa tentativa de tentar criar fatos, né, históricos para dar embasamento, né, à história de Jesus. Suetônio, que também foi um grande historiador romano, ele viveu de 69 até 122 da nossa era. Né? E no ano 120 ele escreveu a obra A Vida dos Imperadores, já 90 anos após a morte de Jesus. E lá ele conta a história de 11 imperadores. E quando ele fala de Cláudio, que foi um imperador de 41 a 54 nessa era, ele diz que Cláudio expulsou de Roma os judeus, porque eles estavam causando tumulto sob a influência de um suposto Cresto. Mas aí vem a questão, quem é esse Cresto? Né? Seria o Jesus Cristo, o pregador judeu, que morreu lá em 30? Ou seria apenas um agitador judeu, mais um, né? Mais um dos muitos falsos messias, ou um Cristo mítico? Então, esse trecho também de Suetônio prova muito pouco sobre a historicidade de Jesus de Nazaré. Né? Então, conforme nós vimos essas três referências aí, né, tanto a de Plínio Jovem, que cita de forma muito genérica, fala, né, sobre... Ele escreve uma carta para o imperador Trajano, perguntando o que ele tinha que fazer com esse grupo que estava ali causando um certo tumulto ali, né? E eles faziam reuniões, né? E eram seguidores de um suposto Cristo. Mas como eu mencionei, o termo Cristo é muito abrangente, que significa escolhido, né? E é paralelo com o termo Messias do hebraico, que significa ungido. Então, existia vários supostos Messias ou Cristos na época, então poderia se referir a qualquer um. Né? Tácito, como vimos, há também uma referência um pouco mais específica, mas como vimos, há muitas dúvidas sobre essa referência de Tácito. E essa de Suetônio também, ele fala de forma genérica, a gente não sabe se ele está se referindo especificamente ao Jesus, a história que é relatada na Bíblia, que foi morto lá no ano 30 e tal. Né? Pode ser algum outro Messias, suposto Messias da época, que na época existiam muitos Messias, muitos supostos Cristos. Então, uma coisa fica clara durante essa explicação que eu falei das fontes grego-romanas. Nos 80 anos após a morte de Jesus, não existe nenhuma menção sobre Jesus. E após, existe apenas essas três, que não são conclusivas, deixam dúvidas, né? E não pode ser considerado um registro histórico confiável. Né? O mínimo que poderíamos esperar, né, é que, diante de fatos de magnitude tão grande como os relatados na Bíblia que temos hoje, né, a gente teria que ter várias referências, né, porque foi um longo período também, né, foi 3 anos e fazendo obras espetaculares, né, segundo diz a Bíblia. Então, a gente teria que ter, né, vários historiadores se referindo a isso.
mas como vimos, né, há uma obscuridão total, né, sobre isso. E os trechos que tem, esses três, são pouco informativos, né, e não falam, né, claramente sobre esse Jesus, que seria da cidade de Nazaré, que seria um Deus em forma humana, que fez vários milagres, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Então, isso por si só, né, já deixa dúvidas enormes sobre esse suposto Jesus que hoje nós vemos a história nos evangelhos que temos nas Bíblias hoje. Um outro historiador que merece a nossa atenção sobre esse assunto, e que eu estudei muito também, foi sobre Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era judeu, né, assim como Filo, que eu citei, e Justus de Tiberíades. Flávio Joséfo viveu de 37 da nossa era até 103. Ele era um fariseu que nasceu em Jerusalém, mas vivia em Roma, e escreveu 2 importantes livros, como a História dos Judeus, em 79, e a Antiguidade dos Judeus, em 93. Os apologistas cristãos consideram o testemunho de Joséfo sobre Jesus uma evidência garantida da historicidade de Jesus. O testemunho citado pelos apologistas de Flávio Joséfo se encontra em Antiguidade dos Judeus. Mas, ao contrário dos apologistas cristãos, muitos estudiosos, inclusive os autores da Enciclopédia Britânica, consideram esse trecho uma inserção posterior feita por cristãos, né, para tentar dar um embasamento histórico à narrativa de Jesus. Nesse livro, Antiguidades, Joséfo escreve uma história do povo judeu, desde os tempos de Adão e Eva até a própria época de Joséfo, né? E ali, segundo os apologistas, ele menciona um trecho ali, ele menciona Jesus, né? Mas ele não fala muito sobre Jesus, não. Ele cita só 2 referências, né? A primeira, ele simplesmente identifica um homem chamado Tiago como sendo irmão de Jesus, que é chamado de Messias. Na outra menção, citada pelos apologistas, que é um pouco mais extensa, aí é que existem certas dúvidas quanto à sua exatidão. Nela, Joséfo parece confessar ser um cristão, algo muito estranho, né? Pois, ao lermos a sua autobiografia, nós sabemos que ele era um fariseu, né? E somente um cristão ia dizer que Jesus era o tão esperado Messias ou Cristo, né? E Joséfo, ele teria tido de renunciar às suas crenças para fazer uma coisa dessas. E segundo as obras dele, ele morreu sendo um fariseu. Então não tem como, não tem lógica ele ter dito isso, né? Então a gente já observa aí uma clara evidência de que isso foi um acréscimo feito por copistas cristãos, né? Joséfo, ele costumava escrever capítulos e mais capítulos sobre gente insignificante e alguns eventos até obscuros, né? Alguns eventos menores, né? Agora eu te pergunto, como que é possível, né, que ele tenha falado sobre Jesus, uma pessoa, né, dita tão importante, que fez coisas tão impressionantes, em apenas algumas frases? Se nós olharmos os parágrafos anteriores a essa citação e posteriores, nós vamos ver que o assunto estava vindo de outra maneira, e de repente ele joga isso no meio do assunto, mostrando claramente que foi uma inserção, né? E a prova mais contundente é que os pais da igreja, né, pelos 200 anos seguintes à história do cristianismo, eles, obviamente, se Flávio Joséfo tivesse escrito isso realmente, teriam usado isso de maneira incessante, né? Vez após vez eles teriam apontado o testemunho de Flávio Joséfo para apoiar, né, o Jesus histórico. Contudo, nem Justino, nem Irineu, nem Tertuliano, nem Clemente de Alexandria e muito menos Orígenes jamais citaram Flávio Joséfo. Jamais usaram Flávio Joséfo como prova da historicidade de Jesus. Inclusive Orígenes é um fato até interessante, porque ele, inclusive, a gente sabe que ele leu os escritos de Flávio Joséfo, porque ele, num escrito dele, aonde ele começa a questionar Flávio Joséfo, ele expressa claramente,
né, que Joséfo nunca reconheceu Jesus como Messias. Então, o próprio Orígenes, né, fazendo uma defesa do cristianismo, ele fala claramente que Joséfo nunca reconheceu Jesus como Messias. Então, como que o pai da igreja Orígenes ia falar uma coisa dessa se Joséfo realmente tivesse escrito claramente sobre Jesus nos seus escritos, inclusive dizendo que era cristão? Então a gente vê claramente que foi uma inserção posterior, né, muito tempo depois, onde copistas cristãos, ao escrever a obra de Flávio Joséfo, acrescentaram, né, esse trecho para dar um embasamento histórico à história de Jesus. Nós sabemos que os judeus jamais copiariam a história de Flávio Joséfo. Por quê? Para os judeus, Flávio Joséfo era um traidor da pátria. Inclusive, na destruição de 70, eles consideram que Flávio Joséfo traiu o povo judeu, porque ficou do lado dos romanos. Então, eles jamais copiariam um livro, né, ou algum escrito dele. Então, obviamente, foram os cristãos, né, ali séculos depois, que fizeram as cópias e ali deram um jeitinho de acrescentar esse trecho, né, dando embasamento ao seu suposto Messias Jesus. Né. Por que eles procuravam fazer isso? Porque realmente não existia, né, não existia nada, nenhuma fonte, nenhum historiador da época que falasse claramente. Então, por isso, os cristãos, nessa tentativa desesperada de criar, né, uma base para a existência de Jesus, começaram a tentar, né, ao fazer cópias de escritos da época, acrescentar um trecho aqui e outro ali, como nós vimos, né, inclusive nesse caso de Flávio Joséfo. Inclusive, os escritos de Flávio Joséfo, né, várias passagens, contradizem muitas informações que estão na Bíblia. E isso é mais uma prova de que realmente ele não era um cristão. Ele jamais, né, podemos considerar Flávio Joséfo um convertido ao cristianismo. Por exemplo, Flávio Joséfo fala que João Batista foi morto, né, durante a guerra contra o rei Aertos da Arábia, entre 34 e 37 da nossa era. Já a Bíblia diz que João Batista morreu por volta de 30. Então vemos uma discrepância de 4 a 7 anos no relato que Flávio Joséfo faz com o relato da Bíblia. Flávio Joséfo não menciona a celebração de Pentecostes em Jerusalém, quando supostamente os judeus devotos ali, né, começaram a falar em línguas, receberam o Espírito Santo, começaram a pregar, né, houve aquela comoção na cidade, onde Pedro, que era um pescador judeu, simples, humilde, começou a liderar a nova igreja, né? Onde um suposto colega de Flávio Joséfo, que era Saulo de Tarso, que era um fariseu, assim como Flávio Joséfo, né? Depois ele se converte e começa a levar a nova religião cristã para o mundo grego. Então, tudo isso aí, toda essa história, né? O martírio de Pedro e Paulo em Roma, nada disso é mencionado nos escritos de Flávio Joséfo. Coisa muito estranha, né? Porque eram acontecimentos ali que, se Flávio Joséfo realmente tivesse ciência desses acontecimentos, ele iria registrar nos seus escritos. Outra literatura que com certeza encontraríamos alguma menção sobre Jesus, se realmente houvesse acontecido esses fatos tão impressionantes, seria a literatura rabínica, né? O Novo Testamento alega que Jesus é o cumprimento da profecia judaica sobre o Messias, né, que foi crucificado no dia da Páscoa. E, conforme eu disse, naquele dia houve um terremoto, né, um suposto terremoto em Jerusalém, a cortina do templo se rasgou de alto embaixo, houve um eclipse do sol e os santos judeus ressuscitaram e andaram pela cidade. Né? E 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus diante de todos. E algum tempo depois, em Pentecostes, houve aquele frenesi ali, o suposto derramamento do Espírito Santo, que a Bíblia fala, onde eles começaram a falar várias línguas, expandiram, né, o cristianismo ali de uma maneira explosiva entre judeus e pagãos, com sinais e milagres acontecendo em toda parte. Né? E em 70, quando Jerusalém foi cercada pelos romanos, né, onde eles destruíram a nação ali, e os judeus foram dispersos, então, com certeza, né, quando os judeus começaram a escrever, né, os seus livros,
né, os rabinos eles iriam, né, ainda que não aceitassem Jesus como Messias, como sabemos, os judeus não consideram esse Jesus que está nos evangelhos como o verdadeiro Messias, mesmo que eles não aceitassem Jesus como Messias, o impacto dos acontecimentos que envolveram esse personagem, com certeza ele seria registrado, né, no Talmud, né, os Midrashs, né, que são os escritos dos judeus. A história e a tradição oral dos judeus, registrado nos Midrashs, foram atualizadas e receberam a sua forma atual pelo rabino Yehudá Kidosh, por volta de 220 nossa era. É interessante que em seu livro Jesus que os judeus nunca conheceram, Frank Zindler diz que não há uma única fonte rabínica da época que fala da vida de um falso Messias do primeiro século. Nenhum. Né? Nenhuma fonte judaica fala de um falso Messias, fala de acontecimentos envolvendo crucificação, ressurreição de Jesus ou qualquer outro acontecimento que lembre o Jesus do cristianismo. Veja bem, né? Se realmente essa história aconteceu conforme narrado nos evangelhos, com certeza, nos escritos dos rabinos, haveria menção, né? Nem que seja falando contra, falando, surgiu um falso Messias e causou uma confusão danada e tal. Você acha que isso existe nos escritos dos rabinos? Nada. Não existe absolutamente nada. E é interessante também que não há locais históricos na Terra Santa que confirmem a historicidade de Jesus de Nazaré. Né? Monges, padres e guias turísticos que levam peregrinos que estão nos locais dos acontecimentos descritos na Bíblia, dificilmente podem ser considerados pessoas isentas, porque estão ali, né, participando de um comércio, né, onde é uma peregrinação, turistas vão lá, deixam dinheiro, então eles começam a criar locais que supostamente seriam os locais onde Jesus passou. Né? Mas não há nenhuma confirmação sobre esses locais, que realmente são os locais reais, né, dos acontecimentos que estão na Bíblia. Né? Por exemplo, a cidade de Nazaré não é mencionada nenhuma vez no Antigo Testamento. Pode procurar aí na sua Bíblia, nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, não existe uma menção da cidade de Nazaré. O Talmud, o livro dos judeus, cita 63 cidades na Galileia. Mas você acha que cita Nazaré? Não, senhor. Não cita. O Talmud não cita a cidade de Nazaré. Flávio José, que eu já comentei sobre ele aqui, ele menciona 45 cidades ou vilarejos da Galileia nos seus escritos. Será que ele cita Nazaré? Não. Não cita essa cidade. Né? Lucas 4, 28 a 30 diz que Nazaré tinha uma sinagoga e que a borda da colina sobre a qual ela tinha sido construída era alta o suficiente para que Jesus morresse se eles realmente tivessem jogado ele de lá. Porque o relato diz que eles estavam querendo jogar ele lá do alto. Só que a Nazaré dos nossos dias, que existe hoje, ela fica no fundo de um vale, na parte baixa da colina. Portanto, não há topo de colina. Observou que interessante? Até mesmo o Orígenes, que viveu de 182 a 254, na cidade de Cesareia, a umas 30 milhas da atual Nazaré, não fala e não cita em nenhum de seus escritos essa cidade. A primeira referência à cidade surge pelo escritor Eusébio, já no século IV. Então, o melhor que podemos imaginar é que Nazaré só surgiu depois do segundo século. Então, essa falta de evidência histórica parece ser a explicação para o fato de não haver nenhuma menção de Nazaré em nenhum registro de origem não cristã. Ou seja, Nazaré, gente, não existia na época de Jesus, no primeiro século. Igualmente, as provas da existência de outras cidades significativas citadas no Novo Testamento, como Carfanaum, que é mencionada 16 vezes no Novo Testamento, e Betânia, ou o Calvário, se analisados diante das evidências históricas e arqueológicas, se mostram, assim como no caso de Nazaré, fracas e até mesmo desmentem as Escrituras.
Mentes críticas e objetivas se destacam por procurar confirmação imparcial dos supostos fatos. Quando uma única evidência disponível de um acontecimento ou dos seus resultados é não apenas questionável, mas suspeita, mas também aquilo que os divulgadores do acontecimento querem que você acredite, convém desconfiar. O fato é que os escritores judeus, não cristãos, gregos e romanos das décadas que se seguiram à suposta crucificação e ressurreição de Jesus, nada dizem sobre alguém chamado Jesus de Nazaré. Portanto, se realmente existiu um pregador judeu chamado Jesus, ou Yeshua, né? E se ele realmente, né, existiu, ele não era uma pessoa significativa na sua época. Muito pelo contrário, ele foi um desconhecido. E isso entra em contradição com a história dos evangelhos, né? Porque se tudo que aconteceu, que é relatado nos evangelhos, realmente foi fato, ele jamais seria um desconhecido, né? Ele ia causar uma comoção muito grande e as pessoas da época iriam falar muito sobre ele, escrever muito sobre ele, não só as fontes, né, grego-romanas, como os próprios judeus, né, e as pessoas ali que viveram no primeiro século, os historiadores, os escritores, os poetas, as pessoas que estavam ali e que registravam todos os acontecimentos históricos da época. Portanto, nós aqui nesse estudo, não estamos aqui discutindo se Jesus existiu ou não, né? Porque a questão é essa. Muitos falam, Jesus não existiu. Outros falam, não, Jesus existiu, mas foi um homem comum e um homem insignificante em sua época. Mais um suposto Messias ou judeu, né, e que foi morto, como muitos outros. Bom, isso aí os historiadores ainda estão debatendo. Agora, uma coisa que é consenso entre os historiadores é o seguinte: acreditar que existiu uma pessoa no primeiro século, né, que nasceu de uma virgem, fez todo tipo de milagre, transformou água em vinho, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, né, e as pessoas eram curadas só por encostar nas suas vestes. Uma pessoa que morreu e ressuscitou, quer dizer, um Deus encarnado, né, que fez tudo isso e que durante a sua morte houve um eclipse, houve um terremoto enorme, a cortina do templo se rasga, os túmulos se abrem e os santos ressuscitam e saem andando pelo meio da cidade, né? Um historiador sério acreditar que realmente isso aconteceu, que isso foi um fato histórico, realmente é forçar muito a barra, né, gente? Você acha um historiador, né, que confirme isso como um fato? É muito difícil. A discussão não está nisso aí. A discussão está entre se ele existiu ou não. Se não existiu, foi um mito construído. Se existiu, foi uma pessoa comum, insignificante, né, que não teve essa comoção toda como é relatado na Bíblia. E com o tempo, né, as pessoas se apropriaram dessa história e foram construindo o mito que hoje conhecemos. E muitos historiadores até defendem a tese de que nem mesmo uma pessoa comum, né, insignificante, né, existiu na cidade de Nazaré, né, uma pessoa chamada Jesus ou Yeshua. Bem, esse era o assunto que iríamos analisar hoje, né? E se você chegou aqui, isso mostra que você gostou do nosso vídeo. Se você gostou e quiser saber mais, adquira meu livro, A Bíblia sob Escrutínio. Todos esses vídeos que nós estamos fazendo aqui, inclusive nós já fizemos mais de 25 vídeos, são baseados no meu livro. Se você quiser ver os outros vídeos que nós já fizemos, os links estão aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser adquirir o meu livro, eu também estou deixando os links aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí, estoura esse like aí para nós. Isso ajuda demais, né?
porque isso vai fazer com que o nosso vídeo tenha uma abrangência maior. Né? Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações. Porque toda semana a gente vai fazer um vídeo novo e assim que a gente subir, você será notificado. Ok? No mais, um abraço a todos, uma boa semana e até o nosso próximo vídeo.